Bora resolver uma questão bem bonita com um vértice de parábola, função quadrática, valor máximo da função, caiu lá na UFLA, Universidade Federal de Lavras. Vamos ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. Uma bolinha de tênis, após se chocar com o solo no ponto O, segue uma trajetória ao longo de 4 parábolas, como pode ser observado no gráfico. A altura máxima atingida em cada uma das parábolas é 3/4 do valor da altura máxima da parábola anterior. Sabendo-se que as distâncias entre os pontos onde a bolinha toca o solo são iguais e que a equação da primeira parábola é menos 4x² mais 8x, a equação da quarta parábola é. Segue então aí alternativas para você assinalar a correta. Olha só, o cara jogou a bolinha, bateu no chão, subiu na altura aqui máxima da primeira parábola, desceu, bateu, subiu. Nessa parábola subiu um pouco menos, fez a mesma coisa, menos ainda, não é isso? Segundo ele, a altura de cada parábola é sempre 3/4 da altura da parábola anterior. Então, se você descobrir a altura dessa primeira, multiplica por 3/4, você vai ter a altura da segunda, multiplica por 3/4, você vai ter a altura da terceira e, de novo, vezes 3/4, a altura da quarta parábola. Beleza? Muito bem. Ele te dá a equação da primeira parábola, y é igual a menos 4x² mais 8x, tá? E a pedida é a equação da quarta parábola, quarta e última parábola. Bonito exercício, interessante, e ele vai requerer aqui uma série de conhecimentos. Você tem que lembrar, não basta saber desenhar parábola, tá? Vou revisar algumas coisas, eu fiz aqui umas anotações no canto de cá antes da gente resolver. Basicamente, você vai precisar lembrar de algumas coisas interessantes aqui. Olha só, toda função quadrática, ela pode ser escrita nesse formato, ax² mais bx mais c, mas você sabe que se você igualar a zero, você tem os pontos de corte, né, x1 e x2, você tem as raízes, né? Você pode escrever esta mesma função neste formato. Esse aqui é o mesmo a, tá? O mesmo coeficiente a, e aqui vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. É a forma fatorada, tá legal, da sua função. Ok? Isso aqui vai ajudar a gente nesse exercício. Então eu preciso que você tenha consiga fazer essa associação. Eu vou rascunhar um pouquinho e vou relembrar isso, tá? Por que disso? Ok? A outra é mais fácil. Você deve lembrar aqui que no caso da parábola, vértice, se a parábola tem boca para baixo, que é o caso dessas, né? Com cavidade voltada para baixo, o vértice dela é o ponto de máximo. Você pode achar o x do vértice usando a fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o valor máximo, no caso aqui está representando a altura da nossa parábola, é o y do vértice, sacou? Legal? Você pode obter fazendo menos delta sobre 4a. Então você pode aplicar essas fórmulas. Essa aqui é a forma tradicional, mas eu vou trabalhar hoje de uma forma diferente, tá? E eu acho que você já sabe, só vamos relembrar, ok? Observa, uma vez que você tem as raízes, tá? Se você conhecer as duas raízes, o x do vértice está bem no meio e ele pode ser obtido pela média aritmética. Você soma o x1 mais x2, divide por 2, você vai achar exatamente o x do vértice. Então, em vez de aplicar lá, você pode fazer nesse jeito, tá bom? E o y do vértice? Ao invés de lembrar também de menos delta sobre 4a, conhecido o x do vértice, olha, se eu conheço um valor de x qualquer, substituo lá na função e calculo o valor de y correspondente. Eu posso fazer isso com o vértice também, e é justamente como eu vou trabalhar nessa questão. Uma vez que eu obtiver o x do vértice, tá bom? Desse jeito aqui, eu vou substituir este valor lá, olha, no lugar do x, né? E vou obter o y do vértice, olha, vai dar a vezes x do vértice ao quadrado, mais bx do vértice, mais c, e chego lá. Beleza? Vamos focar um pouquinho nisso aqui, que é importante. Eu acho que é a saída para esse exercício, então vamos lembrar. Eu vou te fazer um desafio primeiro. Pensa que você tem 2 quadradinhos, onde você vai colocar um número em cada um. E está um multiplicando o outro. Ou seja, você vai ter um produto aqui como resultado e eu quero que o produto seja 0, tá bom? Vou te fazer um desafio. Escolha 2 números aqui, tá certo?
de forma que nenhum deles seja zero, que você vai botar um em cada quadradinho e que o resultado do produto seja zero. Bugou? Não existe, né? Não tem, tá? Para que esse produto seja zero, você tem que ter zero num dos quadradinhos. Por exemplo, eu posso botar 5 aqui, mas aí eu tenho que botar zero lá. 5 vezes zero dá zero. Qualquer número diferente de zero que eu coloque não vai dar certo, tá certo? Eu posso colocar 3 aqui? Posso, o que eu quiser, desde que eu coloque zero aqui. Então, ou eu tenho zero nos dois quadrados, ou eu tenho zero em pelo menos um dos quadrados. Então, eu quero que você lembre nesse momento que produto igual a zero na matemática é presente para a gente, tá? Se você está aqui fatorado, você tem fatores, né? No momento que você faz o produto da zero, você já sabe que um dos dois tem que ser zero, tá? Ou os dois, se for o caso, beleza? Você pode transformar isso aqui em outras equações ou outras expressões. Vou te dar um exemplo aqui. X menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. Imagina agora aqueles quadradinhos, né? No lugar de cada quadradinho eu botei um parênteses, não é isso? Observa, você consegue aqui dizer qual é a solução disso? Quais são os valores de x que tornam isso aqui verdadeiro? Ora, facinho, professor. Ou esse parênteses dá zero, ou aquele lá dá zero, não é isso? Para o primeiro parênteses dá zero, quanto vale o x? O x tem que ser 2. Se o x menos 2 for igual a zero, o x vai ter que ser 2, porque 2 menos 2 dá zero. Mas aí o outro vai dar menos 1, né? 2 menos 3, sim, mas 0 vezes menos 1 é 0, então satisfaz. Beleza? E aqui qual é a outra? Se o x for 3, né? Se x menos 3 for 0, o x tem que ser 3. 3 menos 3 dá 0, aqui 3 menos 2 dá 1, mais 1 vezes 0 também dá 0. Então observa que você matou essa equação de cabeça sem fazer absolutamente nada. Tranquilo? Vou te fazer uma pergunta. Se você tiver um númerozinho aqui fora multiplicando, por exemplo, 5, multiplicando tudo isso, faz alguma diferença na solução? Nenhuma, né? Tá certo? Porque aqui já não é 0. Agora você tem que zerar um dos dois. Então a solução continua sendo 2 e 3, tá? Então aqui fora eu posso multiplicar por uma constante, 5. Se eu botar 15 aqui também não vai alterar a solução, tá? Grava isso. Estamos chegando aqui, ó, tá vendo? Nesse A aqui. Muito bem. E o que tem isso a ver com aquilo lá, gente? Cara, se você não percebeu, eu vou tirar esse 15 por enquanto, para não me atrapalhar. Se você não percebeu, isso aqui é uma equação de segundo grau. Sim, o lado esquerdo aqui é uma função quadrática, olha só. Aplica distributivas, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Agora aqui, né, esse já multiplicou todo mundo. O menos 2 vezes x, menos 2x. O menos 2 vezes o menos 3, mais 6, igual a zero. Que legal. Associou uma coisa com a outra? Agora aqui você vai chegar em x quadrado menos 5x, né? Porque menos 3 com menos 2x, aqui vai dar menos 5x, mais 6 igual a zero. Então observa que você tem aqui, né, uma equação neste formato padrão aqui que você está acostumado, né? Uma equação de segundo grau, tá? E é a mesma, elas são equivalentes, tá? Então se você chamar isso aqui de y, né? Aqui de y, isso aqui de y, você está podendo fazer uma analogia ali, tá certo? Bom, faltou o coeficiente, legal. Se você multiplicar tudo isso aqui por um A qualquer, né, na hora de fazer a distributiva, depois você vai multiplicar tudo isso. Por exemplo, eu vou multiplicar toda essa aqui por 2. Ela vai ficar 2x quadrado menos 10x, né, mais 12, 0 vezes 2 dá 0. E olha só, aqui você tem então o teu A, tá? Na hora de fatorar essa aqui, não é isso? Você teria que colocar um 2 lá na frente, lá em cima. Beleza? Então o que eu queria que você percebesse? Que toda função quadrática pode ser escrito nesse formato, que é a forma fatorada. E justamente esses dois parênteses, neles aparecem aqui as raízes, tá? Que são x1 e x2. São exatamente as raízes dessa equação. Claro, se elas são equivalentes, né? As raízes dessa são as raízes dessa. Se você aplicar aqui delta, Bhaskara, né? Você vai achar exatamente 2 e 3 como raízes, que você já tinha feito de cabeça lá. Conseguiu ligar? Então, o que eu quero que você grave nesse momento? Isto aqui é uma forma de você escrever uma equação
de segundo grau, ou uma função, dependendo de como você está usando, como você está vendo, e ainda pode caber um númerozinho aqui fora, tá? Isso aqui é importante você perceber. Eu posso multiplicar tudo por 2, por 3, por quanto eu quiser, tá certo? As raízes vão ser as mesmas, e esse número vai modificar exatamente a altura da nossa parábola. Vamos chegar lá agora, tá bom? Tá feita uma revisãozinha rápida aqui, mas para você gravar essa associação. E agora a gente parte para a solução. Vamos embora? Bora resolver? Veja bem, gente, a bola bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. Aqui é o y do vértice da primeira, eu tenho a equação, eu consigo. Esses dois pontos são pontos de corte do eixo do x. O que acontece aqui? O y é zero, então eu vou ter uma equação aqui de segundo grau, né? Vou ter uma equação quadrática, vou resolver e vou achar os valores, as raízes, os valores de x, tá certo? Então, olha só, se eu pegar aqui, menos 4x² mais 8x, né? E botar o y0 para achar esses dois pontos, vou igualar isso aqui a zero, não preciso usar Bhaskara, posso fatorar, isso é menos 4 vezes x menos 2, vamos ver se está certo, me ajuda aqui. Ó, menos 4x vezes x dá menos 4x². Menos 4x vezes menos 2, menos com menos, dá mais 8x. E isso aqui é igual a zero. Lembrou do que a gente falou agora há pouco na revisão? Eu tenho aqui um produto igual a zero, né? Esse 4 não vai afetar nada, menos 4, mais x é zero ou x menos 2 é zero. Então daqui você tira as raízes da primeira parábola, tá? Você está na primeira parábola. Na primeira parábola, você tem as raízes, né? As raízes são, vou chamar de x1 aqui, igual a zero, né? 0 ou 2, né? E o x2 igual a 2. Beleza? Entendeu? Então o que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Ela bateu aqui no chão, no zero primeiro, beleza. Ela veio lá de trás, né? Bateu no zero, subiu, chegou no valor máximo, desceu, bateu aqui no 2. São as duas raízes. Como ele diz que o espaçamento sempre é igual, nós vamos ter uma informação importante, né? Ela foi de 2 em 2. Então de 0 a 2 são 2 unidades, aqui bateu no 4, 4 mais 2, 6, e aqui bateu no 8. Eu não sei se você percebeu, mas você quer... O exercício pede, né? A questão pede para você achar a equação dessa última parábola, você acabou de ter as raízes dela, então você já tem um pedação da equação resolvido, né? Bacana, né? Ele te dá uma outra informação, né? Sobre a altura, e a altura está relacionada ao vértice. A altura da primeira é exatamente, né, o y do vértice da primeira, então nós vamos obter esse y do vértice. Por quê? Porque ele fala que a altura seguinte é 3/4 da anterior, né? Então aqui é 3/4 dessa, 3/4 dessa, 3/4, ou seja, eu vou multiplicando por 3/4, com isso eu chego na última, e na última eu vou ter a informação do y do vértice, que provavelmente vai nos dar o que falta lá da equação, né? Porque a gente tem as raízes por enquanto, a gente vai ter x menos uma raiz, x menos a outra, olha lá, as raízes são 6 e 8, então você já tem parte do que ele quer. X menos 6, x menos 8. Vai faltar esse azinho aqui, tá bom? Vamos ter que trabalhar ele. Como é que a gente vai fazer? Estamos na primeira parábola. Observa que o x do vértice é igual a 0 mais 2 sobre 2, ou seja, igual a 1. Lembrou? A gente tratou disso aqui, ó, nesse pedacinho. Beleza? Ok. E aqui é fácil visualizar, né? Ele fica bem no meio, ó, aqui. Tá 1, tá aqui, ó. Tá? Esse é o x do vértice. Para achar o y do vértice, ó, faltou o y do vértice, que é a altura da primeira, eu vou colocar este 1, que é o x do vértice, na função. Então vai ficar 1 ao quadrado e aqui 1. 8 vezes 1 é 8. 1 ao quadrado é 1 vezes menos 4 dá menos 4. 8 com menos 4 dá 4. Então o y do vértice é 4. Beleza? Você entendeu isso? Tá? Achei o x do vértice pela média, substituí na equação, achei o y do vértice. Deu quanto? 4. 4 é a altura da primeira. 4 vezes 3/4 vai dar a altura da segunda. Este resultado vezes 3/4 vai dar a altura da terceira, e vezes 3/4 de novo vai dar a altura da quarta. Então, gente, vamos embora para a quarta parábola. Na quarta parábola, as raízes eu tirei por aqui, olha, né? De 2 em 2 cheguei, eu tenho as raízes, eu tenho x1 igual a 6,
e x2 igual a 8. Se eu tiver tudo isso aqui, olha, eu escrevo a função. Vou procurar dentre as respostas o que vai estar igual a essa. Se não tiver igual, eu vou ter que desenvolver para trazer desse formato para o formato de cima, tá bom? Mas vou começar por aqui, que é o mais fácil, né? Eu já sei que vai ser y igual a x menos 6 vezes x menos 8. Tá faltando aqui o vértice. Galera, é o seguinte, eu vou ter aqui o y do vértice. Por quê? O y do vértice dessa parábola vai ser igual, vamos lá, a 4, que é a altura da primeira, vezes 3/4, cheguei na altura da segunda, vou pegar agora, vou multiplicar por 3/4 de novo, para chegar na altura da terceira, e vou multiplicar por 3/4 de novo, para chegar na altura da quarta. Então, é dessa forma que eu vou conseguir. Beleza? Gente, repare que eu posso simplificar esse 4 com um desses 4, né? E aqui eu teria 3 vezes 3 vezes 9 vezes 3, 27, embaixo 4 vezes 4, 16. Então, a altura é 27 dividido por 16, tá? É esse valor aqui, 27, 16. Tenho a altura dela. Mas eu preciso agora achar o tal do azinho ali. Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu conheço o x do vértice da quarta parábola. É fácil, né? Porque se você tem o 6 e o 8, você vai aplicar aqui 6 mais 8, 14, por 2 é 7. Ou simplesmente olhar para o gráfico, né? Está bem no meio, entre o 6 e o 8, o 7 é o x do vértice. Repara, o que acontece? A minha função já está quase pronta. Deixa eu escrever ela aqui para você entender o que eu estou fazendo. Eu já sei que ela vai ser y, porque ele está pedindo isso, né? Ele quer a equação dela, dessa parábola. O que vai ser? Eu tenho que y vai ser a vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Cara, estou reproduzindo isso aqui, tá? Menos a outra raiz. Eu sei que as raízes são 6 e 8, então aqui é 6 e aqui é 8, beleza? Ok, quando eu tenho o valor de y, eu posso achar o x correspondente, não é isso? Se eu tenho o valor de x, eu acho o y. Então, eu conheço aqui o y do vértice, então eu vou colocar no lugar desse y 27, 16. E vai ser igual a vezes. Mas para o y, quando o y é 27, 16, tá? Que a altura é o y do vértice, o x tem que valer o x do vértice. E o x do vértice eu acabei de ver que é 7. Então eu vou escrever aqui, x do vértice é 7 menos 6, vezes x do vértice é 7 menos 8. E fiquei com uma única incógnita aqui, que é o a, né? Deixa eu melhorar esse a aqui, isso aqui é um a. Beleza? Então, de novo aqui. Desses dois eu tirei o x do vértice, perfeito? Olha lá, x do vértice igual a 7, tá? Dessas duas informações, é a média. Ok. O y do vértice, como é que eu achei? Eu achei pela altura da primeira. Ele falou que é 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Foi dado do enunciado. Então eu cheguei no y do vértice. Se eu tenho o x do vértice e o y do vértice, colocando eles na equação, que eu desconheço ainda ela na totalidade, mas tem que dar uma sentença verdadeira. Então eu coloquei o x do vértice no lugar do x, o y do vértice, que é a altura, né? Coloquei aqui no lugar do y, ficou faltando o a, e com isso eu vou achar o a. Ponto. E aí eu mato a charada, né? Gente, 7 menos 6 dá 1. Então 1 vezes é elemento neutro aqui. 7 menos 8 dá menos 1. Então menos a vai ser o 27/16. Pronto. Com isso eu tiro que a é igual a menos 27/16. Tá certo? De novo, aqui deu 1, elemento neutro, cancelei. 7 menos 8, menos 1. Menos 1 vezes a dá menos a. Beleza? Então o a vai ser o oposto, menos 27/16. E aí chegamos na equação, olha só, y igual a menos 27/16 vezes x menos 6 vezes x menos 8 é a equação da quarta parábola que a gente queria obter, tá certo? Agora, se dentre as alternativas você encontrar essa, acabou o exercício aqui. Pode ser que você não encontre, na verdade nós encontramos. Mas se você não encontrasse, o que você ia ter que fazer?
você ia ter que desenvolver esse trem aqui, ou seja, ia aplicar distributivo, etc., para trazer para esse outro formato, tá bom? No caso aqui, nós vamos ter a alternativa C, né? Menos 27,16, x menos 6, x menos 8, vai ser a alternativa C, a resposta dessa questão. Beleza? Ok? Gente, não é tão difícil o exercício, ele só exigiu um conhecimento mais completo aqui, né? Do funcionamento da função quadrática. Espero que você tenha gostado da revisão. Por favor, lembre de deixar o seu like, tá bom? Compartilhar com seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber nossos vídeos. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.